pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo onde iremos demonstrar os recursos do Microsoft Excel, né? Como já explicado, aqui discutiremos diversos assuntos e temas que vão auxiliar você no Excel no dia a dia, né? E tirar proveito dele aí em suas atividades diárias. Eu sou Reginaldo Otto Nau, sou engenheiro de produção, utilizo o Excel há mais de 20 anos e atualmente trabalho com consultoria e treinamento para as empresas. O recurso que iremos explicar hoje para vocês é sobre os atalhos do Excel. Um recurso bastante importante aí que vai ensinar você a cortar diversos caminhos aí para determinadas ações, né? E falar com que você reduza vários cliques do mouse aí no seu dia a dia. O atalho do Excel, os atalhos no Excel, ele é utilizado quando você quer encurtar caminhos a fim de facilitar seu trabalho diário, que eu acabei de falar agora, né? A principal diferença é justamente facilitar o uso, dar agilidade nas suas tarefas. Esse é o principal motivo de utilizar atalhos no Excel, né? Todas as versões do Excel possuem atalhos, né? Só que as mais novas possuem novos atalhos, com os recursos mais novos e assim por diante. Ah, Se você reclama que você demora em fazer determinada ação no Excel aí, né, diariamente, tarefa repetitiva, então esse é um excelente vídeo para você poder encurtar um pouco essas ações, esses cliques de mouse que você vem fazendo aí, tá? Olha só, ah, duvido que você ainda não tenha utilizado o Ctrl C, Ctrl V, né, do Excel, né? Ctrl C copiar, Ctrl V colar, né? Ctrl X recortar, né? Duvido que você não tenha utilizado. Aliás, o inventor chamado Larry Tesler morreu aos 74 anos em fevereiro de 2020. Foi o cara que inventou aí o Ctrl C, Ctrl V, né? E que todo mundo no mundo inteiro utiliza hoje, né? Inclusive ele trabalhou na Apple, na Amazon, Xerox e não foi inventor apenas dessas teclas de atalho aí, mas sim de vários outros recursos aí que facilitaram a nossa vida aí e facilitam até hoje, né? Ah, então vamos para uma explicação no Excel a respeito desses atalhos, né? Eu vou explicar aqui vários exemplos para vocês, tá? Em primeiro lugar, eu vou te dar também uma tabela periódica de atalhos, né? Inclusive essa tabela periódica, depois eu vou abrir ela e vou demonstrar ela para você aí, tá ok? Vamos lá para o nosso Excel então. Vocês agora devem estar vendo o meu Excel, né? Coloquei já aqui uma pequena listagem aqui para a gente poder já utilizar alguns recursos. Então, como dito para vocês aí, né, os atalhos do Excel, ele não é obrigatório, né, mas ele é essencial quando você quer economizar tempo aí no seu trabalho, né? O exemplo mais simples eu já falei para vocês, Ctrl C, Ctrl V, né? Que é o copiar e colar, né? Que muitos usam na faculdade, muitos usam aí no dia a dia em seu trabalho, não só no Excel, mas em outros softwares também. Ah, Os atalhos, eles são uma mão na roda aí para você poder agilizar o seu trabalho, né, de uma maneira geral. Quando você sabe usar o teclado a seu favor, né, você utiliza menos o mouse, né? E até às vezes quando o mouse apresentar problemas, né, você pode utilizar aí os atalhos do teclado, facilitando assim o seu uso. Também um negócio bastante importante frisar que os atalhos do Excel cai muito em concursos públicos, né? Concursos públicos, processos seletivos, né? Onde o conhecimento do Excel se torna necessário. Aliás, hoje o Excel não é mais nenhum diferencial para você, né? O Excel hoje ele é um recurso necessário, ele é essencial para você se colocar bem no mercado. Existem várias oportunidades aí que um dos requisitos é um conhecimento básico ou até avançado do Microsoft Excel, né? Mas então vamos lá, vamos então verificar os atalhos do Excel aí, né? Para facilitar o seu dia a dia aí. Olha só,
Bem, com um simples clique do mouse, né? Claro que o recomendado para utilizar o Excel é o mouse, certo? Porque facilita bastante. Mas os atalhos do Excel, né, com o uso do teclado, facilitam bastante. Normalmente elas são usados, os atalhos são usados com combinação de algumas teclas, né? Normalmente você tem as setas no teclado que vocês podem utilizar, a tecla Ctrl, né, que é a CTRL, que está ali no teclado, tem do lado direito e esquerdo, e tem a tecla Shift também. Essas três teclas combinadas aí, né, com outras teclas, essas duas teclas, Ctrl e Shift, principalmente combinada com outras teclas, vai dar os atalhos do Excel aí para você. Bem, então usando as setinhas, né, para cima, para baixo, para os lados, isso aí é tranquilo, todo mundo conhece. Quando você tem uma lista no Excel, né, que você está no início da lista e você quiser ir para a última coluna, né, você pode pressionar a tecla Ctrl setinha para a direita, ó. Ctrl setinha para a direita, ele vai para ponta direita superior da lista. Ctrl setinha para baixo, ele vai para a última linha da lista de vocês, ou até a última linha antes de uma linha em branco, tá? Ctrl setinha para a esquerda volta, Ctrl setinha para cima, ele volta lá na parte inicial da sua lista. Isso se você estiver dentro de uma lista, né? Como eu estou demonstrando aqui. Caso você estiver fora de uma lista e pressionar aí a tecla Ctrl setinha para baixo, por exemplo, você vai para a última linha do Excel, ó. Aí é o limite do Excel, né? Nós temos aí 1.048.576 linhas, né? Então, a quantidade de linhas e dados que ele consegue carregar. Ctrl setinha para cima, Ctrl setinha para cima, ele volta aqui para a parte inicial. Ctrl setinha para direita, Ctrl setinha para direita, né? Ó, ele vai para a última coluna do Excel, que é a chamada XFD. Tá? XFD dá em torno de 16 mil colunas, mais ou menos, né? E Ctrl setinha para a esquerda, ele volta aí para a esquerda, né? Então, olha só, se você utilizar a tecla Ctrl combinado com as setas, você vai utilizar, se movimentar dentro de uma lista, tá? Se você tiver uma lista. Se você estiver fora de uma lista, a tecla Ctrl vai movimentar você aí dentro da planilha, tá ok? Então, esse é um recurso bastante interessante aí do Excel. Outro atalho que você tem aí para navegação, né? Outro atalho que você tem para navegação é a tecla Ctrl Page Up e Ctrl Page Down, tá? Quais que são essas teclas aí, né? Vocês podem notar que eu tenho aqui, ó, 4 planilhas aqui embaixo. Eu tenho 4 planilhas. Se eu utilizar a tecla Ctrl e a tecla Page Up, ela está ali em cima do teclado numérico, né, ou Page Down, ele vai se movimentar entre as planilhas ali embaixo. Estão vendo? Ó, pulou para a planilha 4. Ctrl Page Up, ele retorna para a esquerda. Ó, tá? Ctrl Page Up. Tá? E Ctrl Page Down, ele retorna para a esquerda e para a direita. Continuando aqui então, né, pessoal, nós temos então a tabela periódica do Excel, que eu vou passar ela para vocês. Olha só, vocês devem estar visualizando aí a minha tabela periódica, né? Essa tabela periódica, tá? Vamos dar os créditos aí ao autor André, né? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive tem aqui o contato dele no LinkedIn e também aqui o e-mail dele, né? Ele que foi o inventor dessa tabela periódica de atalhos do Excel, tá? São os principais atalhos. Ele fez esses atalhos na versão 2013 do Microsoft Excel. E olha só, Ctrl C, Ctrl V aqui bem à esquerda, ó, Ctrl C, Ctrl V, né, básico, né, que são alguns recursos básicos, né, de atalhos, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, né, Ctrl Alt V colar especial, né. Duvido que vocês não conheçam o Ctrl Z, né, que eles fazem aí a última ação, né, o Ctrl Z, né, do Excel, ó, Ctrl Z, né, graças a Deus existe o Ctrl Z, né, não só no Excel. Né? Ou Ctrl Y, né? Que ele refaz a última ação depois que você desfez, né? Também. Então,
Aqui vocês têm também, ó, seleção e navegação, né? Seleção e navegação. Então, assim, eu não vou passar para vocês aqui todos os recursos que tem nessa tabela periódica, né? Vou passar apenas alguns aí, né? Tem recurso de formatação, recursos da inserção aqui também, ó, né? Recurso das teclas de função, né? Então, vocês podem, a gente vai disponibilizar essa tabela aqui para vocês. Vocês podem depois imprimir ela, deixar do lado do computador onde vocês utilizam o Excel aí diariamente, né? Aí vocês podem com certeza se beneficiar desse recurso aí, tá? Vamos voltar aqui para o Excel então, tá? Vamos voltar para o Excel e vamos continuar aqui. Bem, outros recursos que temos ali de atalhos que eu considero bastante importante para vocês, né? São as teclas de funções, tá? Essas teclas de funções, elas são bastante importantes no sentido de ajudar a gente, principalmente a tecla F1. Tá? Se você pressionar a tecla F1 ali em cima no seu teclado, né, tecla F1, olha só, ele vai abrir uma ajuda aqui para vocês, né? Vocês têm que estar online, né, no Excel, vocês têm que estar online, né, conectado à internet. Aqui, por exemplo, eu posso colocar, eu quero saber como é que funciona a função soma no Excel. Então eu vou digitar soma, vou dar um Enter, ele vai aparecer vários resultados referente à função soma aqui, tá? Vários resultados aqui embaixo. Aí você pode clicar em cima do recurso que você quer, né? E aí ele vai explicar para você aqui, ó, função soma, vai adiciona valores, né? E ele inclusive ele traz exemplos aqui, ó, soma A2 a 10, né? Então olha só, isso dentro da tecla F1 que é a função ajuda, né? Inclusive vocês têm vídeos explicativos, olha aqui, ó. Vou passar esse vídeo aqui que ele é um vídeo bem curto, né? Ó, são vídeos explicativos aí. Vamos ver se ele vai reproduzir o vídeo aqui. A internet está um pouquinho lenta. Ó, tá aí o vídeo, ó. Tá explicando como funciona a função soma. Então qualquer dúvida que você tenha no Excel, utilize a tecla F1 no teclado. Ele vai abrir essa ajuda. Você vai digitar aqui o assunto que você quer saber mais, né? E aí ele vai trazer explicações para vocês, inclusive com vídeo, né? Como eu estou explicando para vocês agora. Então é bem legal isso aí, tá? É um recurso que ajuda bastante. Eu utilizo bastante, né? Apesar de utilizar o Excel há vários anos já, mas a gente não consegue gravar tudo na cabeça, né? Então você muitas vezes esquece de algum recurso ou outro. Inclusive, falando da função soma, né? Eu estava falando das teclas de ação aí, né? As teclas de função. Inclusive a função soma, né? Se você quiser inserir uma soma, eu vou fazer a soma, por exemplo, desses recursos aqui embaixo, ó. A tecla de atalho é Alt igual, tá? Alt igual. Ó, eu posicionei a célula aqui embaixo, tá? Posicionei a célula aqui embaixo dessa coluna, onde eu quero a soma. Vou pressionar a tecla Alt no teclado e a tecla igual. Ó, ele vai inserir a função soma, né? E aí eu só vou dar um Enter, ele fez a soma para mim. Ele inseriu a função, tá? Então essa é uma outra tecla de atalho aí que facilita aí para vocês no dia a dia. Então a tecla F1, a tecla F2, né? A tecla F2, que é uma tecla eu utilizo bastante para edição de células. Por exemplo, eu vou digitar aqui o meu nome. Existem várias formas de você fazer a edição aqui, né, desse determinado texto, né? Então, muitos utilizam aqui a barra de fórmula, né, para continuar aqui a digitação. Outros clicam duas vezes, né, dentro da célula, mas clicando duas vezes, aonde você clicou com o mouse, ele vai deixar o cursor para você fazer a edição, né? E a forma mais fácil que eu acho para vocês, né, para mim utilizar para fazer edição de células, é pressionar a tecla F2 no teclado. Então, por exemplo, ó, selecionei a célula que eu quero editar, que eu quero fazer alterações, eu vou pressionar a tecla F2 no teclado e ele deixou o cursor lá no final do texto. Aí eu posso fazer as alterações aqui que eu quero, né? Dar um Enter e finalizar. Então a tecla F2 facilita bastante,
tá? Tecla F2 no teclado. Facilita bastante aí a edição de células, né? Uma outra tecla de ação que eu utilizo bastante é a tecla F5 no teclado, tá? Tecla F5. Tecla F5, o que que ela faz? Tecla F5, olha só, ele vai abrir uma janela para você chamada ir para, tá? O que que é essa janela? Por exemplo, se eu quero ir lá para a coluna Z, linha 10.000. Então, vou digitar a referência aqui embaixo e vou dar um OK. Ó, ele foi lá para... Opa, eu acho que eu digitei errado. Acho que eu digitei S em vez de Z. Vamos de novo. Tecla F5. Ó, acho que eu digitei errado, não. Eu vou colocar aqui então, né, A1. Vou dar um OK. Vou dar um OK. Ó, ele foi lá para 1. Vou pressionar F5 para abrir a caixa de seleção, né? Para abrir a caixa de seleção. Eu quero ir lá para a coluna Z, linha 10.000. Vamos lá. Z 10.000. Vou dar um OK. Ó, foi lá para a coluna Z, linha 10.000. Se eu pressionar F5 novamente, ele vai sempre deixando aqui, ó, a última referência para onde eu fui, tá? Vou, de novo, digitar aqui um OK na A1 para ele voltar lá onde eu quero, tá? Outra maneira, além da tecla F5, né, de você se movimentar rapidamente dentro do Excel, é você vir aqui, ó, por exemplo, ó, aqui nessa caixa de nome aqui, ó, posso digitar aqui, ó, sei lá, vou botar a linha X, a coluna X, linha 50.000, eu quero ir. Linha 50.000. Vou dar um Enter. Ó, ele foi lá para a coluna X, linha 50.000. Então aqui é um outro atalho que você pode utilizar para se movimentar rapidamente dentro de planilhas, né? Vou clicar ali, vou digitar A1 novamente, ele vai lá para a primeira célula do Excel, conforme a referência que eu deixei aí, tá? Outra tecla de atalho que o pessoal usa bastante, né? O pessoal usa bastante é a tecla Ctrl A, tá? Tecla Ctrl, CTRL, né? Ctrl A. O que essa tecla Ctrl A faz? Ele vai direto para a aba abrir aqui, ó. Se você quiser abrir um novo arquivo no Excel, né? Um novo arquivo não. Se você quer abrir um arquivo existente, em vez de vir aqui, ó, arquivo abrir, né? Que ele vai abrir a mesma janela, você pode fazer a tecla Ctrl A. Tecla Ctrl A. Ó, ele abre a mesma tela para você, tá? Para salvar, que normalmente o pessoal clica aqui em cima, né? Para salvar, você pode Ctrl B. Ó, Ctrl B. Ó, ele já salvou. Se você já deu um nome para o seu arquivo, se você pressionar Ctrl B, ele vai salvar automaticamente esse arquivo para você, né? Então Ctrl A para abrir um arquivo existente, tá? E Ctrl B para salvar. Se você quer criar um novo, é a tecla Ctrl O, tá? Ctrl O. Ele vai abrir uma nova pasta para você, ó, tá? O Ctrl O, ele vai abrir uma nova pasta para você, tá? Ele abre direto aí uma nova pasta, tá ok? Ele vai abrir direto aí uma nova pasta para você. Outros atalhos que vocês também têm no Excel são alguns atalhos para inserção de dados. Eu vou explicar alguns aqui para vocês, né? Vocês estão vendo aqui os atalhos de inserção que eu coloquei para vocês. O Enter vai sempre pular uma linha para baixo, depois que vocês digitaram a célula, né? O Shift Enter ele move para cima. O Ctrl Enter ele faz um preenchimento aí para você, né? E o Alt Enter ele pula a linha dentro da célula, né? Vamos ver como é que funciona cada opção dessa aí. E tem outros atalhos aqui de inserção de dados, ó, né? Ó, move para a direita, o Tab, move para a esquerda, né? Shift Tab. Você pode inserir um comentário, né? Pode inserir um comentário, Shift F2, ou esse copiar a seleção aqui, copiar e colar, que é o Ctrl D. Vamos ver como é que funciona cada um desses atalhos aqui, tá? Vamos voltar aqui para o Excel.
Vamos voltar para o Excel. Então, olha só, eu vou digitar aqui, no Excel, vou criar aqui uma nova planilha, né? Vou pressionar aqui na coluna C2 e digitar o meu nome, né? Reginaldo. Olha só, se eu pressionar um simples Enter, ele vai deslocar para baixo, como vocês estão acostumados a fazer, provavelmente, né? Ou se vocês usarem as setas no teclado, né? Ele vai para a direita também, né? Mas o que tinha lá era o Shift Enter, por exemplo. Vou digitar aqui, ó, Shift, né? Eu digitei Excel, né? O conteúdo que eu queria dentro da célula e vou pressionar aqui Shift Enter. Ó, ele vai deslocar para cima, tá? Ele vai deslocar para cima aí a minha seta, né? Conforme estava explicado naquele material que eu mostrei para vocês, tá? Caso vocês também estejam selecionando uma determinada área, né, e querem preencher com um determinado conteúdo toda essa área aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu vou selecionar essa determinada área, eu vou preencher, eu vou digitar ali na linha em branco, né? Quando você tem uma área selecionada do Excel e começa a digitar, ele vai inserir a informação na primeira linha, na primeira célula que você inseriu, no caso aqui, nessa que está em branco aqui, né? Então, vou botar aqui, atalhos Excel, tá? Atalhos Excel. Se eu fizer agora um Ctrl Enter, né? Um Ctrl Enter, ele vai preencher até onde eu tenho selecionado, ó. Tá? Ctrl Enter, tá? Eu vou fazer de novo aqui para você, ó. Vou apagar esse conteúdo aqui, vou apagar esse conteúdo, ó, vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui determinada área, vou selecionar determinada área, vou dar aqui um Ctrl Enter, tá? Ctrl Enter é a tecla de atalho, aí eu vou escrever aqui Ctrl Enter, Enter é a tecla de atalho, certo? Ó, Ctrl Enter. Ó, ele preencheu com o conteúdo que você digitou dentro da célula, tá? Isso aí facilita também bastante a gente fazer um preenchimento, né? Ele automaticamente faz o preenchimento do texto aí pela alça de recursos aí, né? Por essa alcinha de recursos por essa alça aqui, né? Onde você pode também fazer a mesma forma, né? Muita gente faz como aqui essa cópia, né? Ou dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Ou você pode fazer o seguinte, vou digitar aqui determinado conteúdo novamente, né? Aí vou dar um Enter para confirmar, né? Muita gente faz isso aqui, né? Clica nesse pontinho e arrasta para baixo. Ele vai também preencher com o mesmo conteúdo, né? Vai preencher com o mesmo conteúdo, certo? Ou ainda você pode usar outra tecla de atalho. Ó, eu fiz somente o primeiro item aqui, certo? Fiz somente o primeiro item. Digitei na primeira célula, mas eu quero que ele preencha até aqui embaixo com esse mesmo conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Seleciono essa determinada área, vou dar um Ctrl D. Ó, Ctrl D, ele preenche com o mesmo conteúdo da primeira célula, tá? Tecla Ctrl D, aqui nesse caso eu utilizei, tá bem? Eu vou apagar aqui o conteúdo. Outro detalhe, né? Outro detalhe, bastante interessante, inclusive já apareceu em concursos públicos, né? Essa próxima tecla de atalho que eu vou explicar para vocês, tá? Essa aqui, ó, muita gente tem dúvida como é que eu faço uma quebra de linha dentro do Excel, né? Vou digitar meu nome aqui, tá? Ó, ele excedeu aqui o número de linhas, a largura da coluna, né? Então eu quero que ele jogue para baixo aqui o conteúdo da célula. Muita gente utiliza esse recurso aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Ó, ele vai ajustar o texto de acordo com a largura da coluna, certo? Vai ajustar o texto conforme a largura da coluna, que você deixou, tá ok? Ó, é isso que ele faz. Eu venho aqui, dou 2 cliques e ele vai ajustar também a altura. Muita gente me pergunta, né, inclusive como eu disse, isso já foi questão de concurso público, né? Como é que eu faço a quebra manual de linha? Esse recurso aqui em cima, vocês fazem a quebra automática de linha, né? Agora, como é que eu faço
a quebra manual de linha, tá? A tecla de atalho para fazer a quebra manual de linha, tá? É Alt Enter. Alt Enter, tá? Então, por exemplo, eu vou digitar o meu nome aqui em 3 linhas, ó. Reginaldo, vou dar um Alt Enter, ele vai pular a linha, Alt Enter, novamente, não. Ó, digitei em 3 linhas e fiz a quebra manual de linha, tá? Alt Enter. Alt Enter é a quebra manual de linha, tá? Vou fazer um outro exemplo aqui. Vídeo sobre atalhos, né? Ó, vídeo, Alt Enter, sobre, Alt Enter, atalhos. Ó, tá aqui, tá? Tá aí o conteúdo. Então a tecla de atalho é Alt Enter. Alt Enter você consegue fazer uma quebra manual de linha dentro da célula no Excel, tá ok? Outro recurso que eu utilizo bastante, é para inserir a data, né? Data é um negócio um pouco chato aí para digitar no Excel, né? Porque você tem que digitar aí a data, né? Barra 04 barra 2022, né? Então esse digitar a barra aí é um pouco chato, né? Muitos podem utilizar, uma dica, né? Muitos utilizam, quem sabe, né? Usar esse tracinho também, ó. 26/4/2022. Né? Quando eu pressionar Enter, automaticamente ele vai inserir as barrinhas. Por que que deu isso aqui, né? Porque a largura da coluna é menor do que o conteúdo, né? Aí por isso que ele fechou aqui esse sustenido aqui, né? O joguinho da velha, conhecido por joguinho da velha. Você pode clicar e arrastar, aí ele vai aparecer o conteúdo. A forma mais rápida de inserir a data atual é através de uma tecla de atalho, né? Tecla Ctrl, ponto e vírgula. Ó, ele já insere a data. Tá? Ctrl, ponto e vírgula. Tá? Ou Ctrl 2 pontos, você insere a hora. Tá? Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, mais o ponto e vírgula. Ó, insere. Ctrl, ponto e vírgula. Insere a data. Certo? Inseriu a data. Se você fizer um Ctrl mais os 2 pontos, né? Ctrl 2 pontos. Ctrl, Shift 2 pontos. Né? Ctrl 2 pontos. Ele vai inserir a hora para vocês. Tá? Inclusive essas teclas de atalho que eu acabei de passar para vocês agora, né? Inclusive essas teclas de atalho que eu acabei de passar para vocês agora, elas estão também lá naquele conteúdo, tá? Lá naquela tabela periódica que eu passei para vocês, tá? Ele vai estar lá também. Aqui, ó, nessa tabela periódica, né? Vocês vão ter aqui mais no finalzinho, na terceira coluna lá da direita para a esquerda, né? Vocês têm lá teclas de função, as duas primeiras, e depois a tecla inserir, ó. Vocês vão ter aqui, ó, Ctrl, ponto e vírgula, vai inserir a data atual. Aí eu passei uma mais para vocês aí também, que é a Ctrl 2 pontos, né? Que insere a hora atual, né? A autossoma também eu passei para vocês aqui, ó. Função autossoma, né? Também passei para vocês. Função autossoma, alt igual, ele vai inserir para vocês. Pessoal, eu recomendo aí fortemente, tá, vocês estudarem aqui. A gente até pode fazer próximos vídeos aí sobre as teclas de atalho no Excel, mas eu recomendo fortemente vocês estudarem aí essa tabela periódica de atalhos aqui, porque ela facilita em muito, tá? Mas muito mesmo, aí o uso do Excel. O Ctrl L é bastante conhecido, que ativa o localizar. O Ctrl A eu passei para vocês. Ctrl B, que é o salvar. Ctrl A, ele abre uma pasta de trabalho. Ctrl B, ele salva a pasta de trabalho. Provavelmente vocês devem conhecer também aqui, ó, o Ctrl P. Vocês devem conhecer também, né? E assim por diante. Então, esse conteúdo aqui, tá, a gente vai disponibilizar juntamente ao vídeo, né? A gente vai disponibilizar essa tabela periódica aí, tá? Vamos para
vocês terem, imprimirem, colocar do lado, né? Colocar do lado do teclado de vocês, né? Colocar do lado do teclado de vocês aí, para vocês conseguirem aprender mais sobre o Excel e aí sim utilizar melhor os recursos dele. Aí é provável que a gente faça alguns vídeos a mais aí sobre a atalhos do Excel, tá? Para facilitar a vida de vocês. Tá bem, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí.